Por que nós trabalhamos só com jovens? Aí você vai ver por que tem a ver com a minha história, a história do meu sócio, a história da Priscila. Porque raramente você vai ver um adulto que desandou na vida. Tem, mas raramente você vê. Raramente você vai ver uma criança que desandou. Qual que é o período mais suscetível, qual que é o período mais vulnerável que nós já vivemos? Adolescência. E é esse período que os pais têm perdido uma batalha hoje para os filhos. A pandemia fez a gente se transformar no país mais ansioso do mundo, que mais teve suicídio entre jovens, crise de pânico, de ansiedade, depressão, porque o jovem perdeu o sentido. Porque ele gosta de estar com os amigos, de conviver, e ele tendo que ficar trancado em casa, isso foi um choque muito grande. Sim. Então, sim, uma das coisas que a gente aprendeu a lidar é falar qual que é o nosso público hoje? É jovem. Sendo que nós temos hoje o diretor pedagógico da rede, hoje, o Lee Oswald Siqueira, o cara tem doutorado em subjetividade da adolescência. Então, um dos maiores especialistas do Brasil hoje em jovens, está fazendo um pós-doc hoje na Alemanha específico para jovens, porque o nosso público é jovem. Eu quero entender como que o jovem pensa, quais são as necessidades, quais são os interesses, os sentimentos, os valores do jovem. Isso que faz a diferença. Por quê? Onde eu desandei na vida? Onde eu peguei um caminho errado? Na minha adolescência. Sim. Minha mãe maravilhosa, minha família maravilhosa, mas por algum motivo eu peguei um caminho errado ali já. E os jovens estão pegando, então a gente trabalha com um princípio. Quando você trabalha com educação, é prevenção. Uau. Passou da prevenção, eu já tenho que trabalhar com o que eu vivi, que daí já é recuperação. Recuperação, às vezes, a gente não consegue. Não, e olha só que coisa, né? A gente estava conversando aqui nos últimos dias, porque a gente, quando fez o Forjando, o nosso principal visão é que esse conteúdo ia ser para os jovens. Olha que por eu ser jovem, eu pensei, pô, o nosso objetivo é o jovem. Porque é onde você vai criar os comportamentos, é onde o jovem vai olhar pro empresário e vai falar, putz, eu quero esse resultado, eu quero isso, o que eu preciso fazer? E olha que louco. Quando a gente começou a produzir, começou a acumular essa quantidade de números, finalizamos o ano com mais de 120 milhões de visualizações, fomos pegar esses dados e a gente se surpreendeu. Apenas 18% do público era jovem. Nossa. E aí o nosso maior público se eu não estou enganado, 70% a 80%, era de 26 a 45 anos. Uau. Aí veio uma questão, tá? Maturidade, né? Por que o jovem não consome? Cara, porque o que é a cultura que a gente vê hoje? O cara até 26 anos é o cara que, em média, né? Não vamos generalizar, mas em média. Mas o cara que vai lá para uma faculdade porque é obrigado, porque os pais, a mãe quer, porque a sociedade falou que tem que ir para uma faculdade. Ainda mora com os pais. A vida dele da faculdade, depois que ele entra na faculdade, é fazer festa danada. O meio que esse jovem vive, se ele fala que ele vai estudar, se ele fala que vai ler um livro, ele é taxado de maluco, as pessoas já excluem ele. Aí pra ele não se sentir excluído dessa comunidade, ele cede a esses comportamentos, essa pressão, né? E aí falou assim, então o que a gente queria mesmo, a gente não conseguiu ainda. Que era justamente impactar esse jovem. Porque esse jovem é o cara que quer fazer festa agora. É isso aí. Como que a gente, não sei se a palavra certa é resgata, mas como que a gente impacta essa pessoa, esse jovem? Vocês já fizeram essa pergunta ou não? Já. A gente tem uma estatística muito legal que a gente tem na Enjoy, tá? Com 25 mil alunos hoje, então nós fizemos uma pesquisa. Isso representa quantas unidades para ter 25 mil alunos? 100 unidades em operação hoje. 100 unidades em operação. E a gente está nos 27 estados, né? É isso aí. E 200 né, comercializadas, né? Quase 200 comercializadas aí. Então, hoje, nós fizemos uma pesquisa, e olha que legal, assim, para você entender. Foi feita uma pesquisa, a gente fez a pesquisa para os pais e para os jovens. Qual que você acha que é o maior medo que o pai tem hoje, que os pais têm em relação aos filhos jovens? Do jovem se envolver com droga? Então, cara, eu também achei, até pela nossa origem ali, né? E infelizmente, assim, então, criminalidade, violência, drogas, sabe? Vem em terceiro, em quarto. Sabe qual que é o maior medo que o pai tem hoje? Não faço ideia, então. Você não faz ideia mesmo, cara, assim, sabe por quê? Eu também não fazia. O maior medo que o pai tem é que o filho, que ele morra e o filho não sabe se virar. O filho é totalmente dependente dele. Mas o que causa isso? Qual que é, porque isso é a consequência de alguma coisa, né? O que causou isso? Porque na época dos meus pais, por exemplo, eu venho de uma família mais
tradicional, assim, né? Era tipo assim, meu, faz 18 anos e mete o pé de casa. Era, na linguagem Isso aí, clara, modelo era americano, isso, né? né? Modelo Isso, americano. Tipo, Né? você tem o responsável Isso aí, você 18 vai, anos. vaza daqui, Então, né? eu vejo que tem uma diferença para esse comportamento hoje. O que desencadeou isso? O que levou a gente ter uma geração que pensa dessa forma, que se preocupa com isso? Então, eu não sei, mas eu vou complementar. A gente fez a mesma pesquisa com os jovens. Qual que você acha que é o maior medo que o jovem De perder tem? os pais. Perder os pais. Então, pode ser, tá? Caraca. Que nós vivemos uma cultura hoje dos pais fazerem tudo pelos filhos. Isso justifica. Sabe, de deixar os filhos, eu sei que uma palavra dura, alejados emocionalmente. Toda vez que eu dou uma muleta para o meu filho, eu não deixo ele resolver uma situação, sabe? Eu não deixo ele... Eu acho muitas que vezes... você sendo pai de 5, acho que é até um comportamento meio sem querer, assim, né? Meio mas é instintivo, verdade, né? Verdade.